O que você acha? Acho que é melhor borrar, né? Talvez tenha que borrar algumas partes, né? Porque o YouTube, ele não vai entender que é arte. Eu também não vou entender que é arte. O que é isso que eu tô olhando? Você tá olhando para uma colossói. Essa peça específica, essa da foto, ela tá listada no acervo do Louvre, mas existem outras peças similares espalhadas em vários museus pelo mundo. Esse tipo de boneca era muito comum. O que vocês estão vendo, então, é uma colossói, mais conhecida como uma boneca de voodoo, muito popular nas culturas greco-romana e egípcia, entre o século 8 a.C. e 5 depois de Cristo. Ou seja, bonecas voodoo existem desde em várias que a humanidade... culturas. Sim. Em várias culturas eu achava que era uma coisa meio africana caribenha. Nada. Não. De acordo com o pesquisador Christopher Faraone, em seu artigo Greek and Egyptian Medical Formularies, volume 1, para uma boneca ser considerada uma boneca de voodoo, ou uma colossói, né, ela deveria seguir pelo menos 2 dos critérios que eu vou listar para vocês agora. O primeiro, os braços ou as pernas da boneca têm que estar torcidos para trás das costas, como se eles estivessem amarrados. 2, a boneca tem que estar atravessada por pregos. 3, a cabeça, os pés ou a parte superior do tronco da boneca foram torcidos de trás para frente. 4, então tem várias posições possíveis que a boneca pode ter, né? A boneca está firmemente fechada dentro de um recipiente. 5, a boneca foi inscrita com o nome de uma vítima. E 6, a boneca foi encontrada em uma sepultura, santuário ou no que costumava ser água. E costumava ser porque hoje, quando as pessoas estão procurando, obviamente os corpos d'água mudam com os milênios, né, com os séculos. Então, às vezes, o lugar que você encontra não tem mais água, mas tinha. E isso dá para você descobrir, né? O Platão mencionou que essas bonecas eram expostas em pontos onde 3 estradas se encontravam, ou nas portas e nos túmulos dos pais das pessoas. Ocasionalmente, essas bonecas eram mutiladas, ou seja, as mãos, as pernas, a cabeça e tal eram cortadas, ou, em alguns casos, essas bonecas eram feitas de cera, principalmente no Egito. Quando eram bonecas de cera, elas eram parcialmente derretidas também. Meu Deus. E aí vamos para a parte prática, né, gente? O que fazer caso você tivesse a infelicidade de ser amaldiçoado através de uma dessas bonecas, né? Porque ansiedade Eu acho que só temos. chorar, né? Não, a maldição pode ser quebrada caso a boneca seja encontrada. E aí eu encontrei um relato escrito pelo teólogo Sofrônio de Jerusalém, também conhecido como São Sofrônio. Eu tinha certeza que você ia rir do São Sofrônio, porque eu acho que ele é o nosso santo. São Sofrônio é o meu santo padroeiro, gente. Sim, é o São Sofrônio. E o São Sofrônio conta a história do Teófilo de Alexandria. Esse homem parece que da noite para o dia ele teria ficado tetraplégico. E segundo o relato do São Sofrônio, os conhecidos dele teriam invocado o diabo para provocar dor em todos os seus membros. E assim, gente, no relato original que eu li, ele fala que os amigos dele teriam invocado o diabo, mas eu acho que deve ser algum erro de tradução, porque não faz sentido. Porque se você tiver um amigo desse, amado... eu só quero deixar claro que tá falando... Não é à toa que você é sofrônio mesmo, porque olha os seus amigos. Não, mas esses não são amigos do Sofrônio, são do Teófilo de Alexandria, né? Tá. Desculpa, o São Sofrônio só tá contando a história. Ele testemunhou e tá narrando. Então eu não sei, a gente pode ser um erro de tradução, tem vários erros de tradução, porque muitos desses relatos, eles eram escritos em latim vulgar, que nem sempre existe uma tradução fácil, tal. Então, enfim, e o latim é uma língua morta, né? Tipo, a gente tem a base do latim com o latim que ele é o latim clássico, que é o que tá nos livros, mas relatos informais, bilhetes, essas coisas, era uma outra língua, né? Tem até um artigo bem interessante da Unicamp que eu usei como fonte, mas eu vou citar ele mais pra frente. Eu vou falar mais disso depois. Voltando pro Teófilo de Alexandria, então. Da noite pro dia ele ficou tetraplégico e, segundo o São Sofrônio, os conhecidos dele teriam invocado o diabo
para provocador em todos os membros dele. Nisso, o Teófilo lá, naquele sofrimento, ele teria pegado no sono e sido visitado por santos, que teriam dado para ele uma instrução meio curiosa. Eles falaram que ele tinha que contratar um pescador e mandar esse pescador para o mar. Ele obedeceu, porque ele estava, né, nessa altura do campeonato, o que vou fazer, né? Exato. O pescador foi, ele jogou a rede e ele não trouxe peixe de volta quando ele puxou, e sim uma pequena caixa trancada e selada com chumbo. E dentro dessa caixa tinha uma pequena figura de bronze representando o próprio Teófilo, com um prego cravado em cada braço e cada perna. E aí levaram isso para ele pediu que esses pregos fossem retirados da figura, e à medida que os pregos iam sendo retirados, a dor dele ia diminuindo e a paralisia desaparecia no membro correspondente. Meu Deus. Não é? Essa boneca da foto que vocês estão vendo, ela foi encontrada no Egito, né? E ela tá ajoelhada, amarrada e espetada com 13 pregos. Ela foi encontrada dentro de um vaso selado com uma placa de chumbo contendo um feitiço de amarração, também chamado de catadesmos. Era uma amarração para o amor. Muito amor, assim, um amor incrível. Sim. Eu gostei que ela tem uma fupa. Meu Deus. Sim. Quem não sabe, gente, fupa é a Fat Upper Pubic Area, que é aquela parte fofinha que você tem entre a barriga e a pepeca. É a famosa chanarriga. Meu Deus, Natália. Eu gostei, achei corpos reais. Eu nunca tinha ouvido falar em chanarriga. É corpos reais, gente. Eu gostei. Então, sim. Representatividade também nas bonecas de voodoo. Eu gostei. Mas é que naquela época, você ostentar uma fupa era sinal de riqueza. Era sinal de fartura, você mostrava. Hoje também. É verdade. Mas era um negócio, era padrão de beleza, né? Era você mostrar que você era fértil. Exato. E que você tinha dinheiro para se manter alimentado. Exato. Bom. Ou seja, eu só nasci na era errada.